mais uma vez a Luciana por ter aceitado o convite. É médica cardiologista, preceptora na residência de cardiologia do Hugo, tem grande experiência no tema de síncope. Então, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez, Luciana. Obrigada, Adriano. Achei assim muito jóia o convite. Eu sei o bom nível das aulas e eu vou procurar manter ele. Gostaria de cumprimentar todo mundo nominalmente, mas o tema é extenso. Então, vamos lá. A síncope, ela é um sintoma que a gente vê com frequência. Então, ele é responsável por internações, por admissões na emergência e atendimentos de emergência. Na emergência, como ela tem uma variedade de diagnósticos que cursam com esse sintoma, ela acaba gerando uma ampla realização de exames e isso aumenta muito o custo. Então, nosso objetivo é ser o mais assertivo possível no diagnóstico desse paciente, para que a gente tome a conduta mais adequada possível, né, para que ele tenha o melhor prognóstico possível, com menor número de exames também, que o paciente gaste menos nessa investigação, né? A definição, ela já começa nos ajudando bastante. Então, a síncope, ela é um sintoma, ela não é um diagnóstico, no qual a perda transitória da consciência do tônus postural, ela é curta, ela é rápida, autolimitada e o indivíduo tem uma recuperação completa e espontânea. Então, o indivíduo, para você definir como síncope, ele tem que acordar sozinho, a perda de consciência ela tem que ser curta e ele tem que acordar orientado. E a gente estabelece como mecanismo para isso um hipofluxo cerebral global. Então, o indivíduo ele tem essa situação secundária a um hipofluxo cerebral global. Bom, essa definição, quer dizer, o encaixar a síncope, separar ela dos demais transtornos de consciência, foi muito jóia. Isso é de uns 10 anos para cá, então nos primeiros guidelines de síncope não era bem assim, a gente até vai ver algumas publicações que eu mostro, mas enfim, a partir do momento que você estabeleceu, você conseguiu definir, nem sempre é fácil, mas você conseguiu definir que o indivíduo teve uma síncope, você já fechou ele em algumas opções de diagnóstico. Então, você esquece causa neurológica, né? E com isso, os exames dessa ordem, você esquece algumas situações que são eventos secundários a trauma. Então, você separa ele disso tudo e foca em alguns diagnósticos. Quais são esses diagnósticos, né? Então, dentro dos sintomas síncope, o indivíduo ele pode ter a causa ela pode ser neuromediada, né? São as síncopes reflexas, nós vamos falar dela mais especificamente, mas a síncope vasovagal, que é a mais comum em paciente jovem, a hipersensibilidade do seio carotídeo, que aparece no indivíduo mais velho, as síncopes situacionais, né? Tosse, micção. Eu ontem atendi um paciente que ele tem síncope quando ele engasga, né? As intolerâncias ortostáticas, a hipotensão ortostática, e a gente tem aquela induzida por drogas, aquele paciente que às vezes a gente entra com diurético numa dose para ele maior, ou com antipertensivo ele faz eventos sincopais, as falências autonômicas primárias e principalmente as secundárias que fazem parte da nossa realidade, né, do cardiologista, e as síncopes de causa arrítmica ou por doença cardíaca estrutural. Bom, cabe então, quando você define que o paciente teve uma síncope, ele tem essas opções de diagnóstico. Então, nossa luz, nossa direção vai ser em tentar separar aonde que ele se encaixa nesse grupo. E por que é importante a gente estabelecer isso, a gente separar quem é quem? Porque o indivíduo que tem uma síncope vasovagal, por exemplo, que é a linha laranjinha do gráfico, ele vai ter uma mortalidade semelhante, então a sobrevida dele é semelhante ao do paciente sem síncope, que é a linha pretinha do gráfico. Então, poderíamos falar assim, não, então esse paciente, se eu defino que ele tem uma síncope vasovagal, eu sei que ele vai morrer tanto quanto a população sem síncope. Por outro lado, se o paciente ele tem uma síncope de origem cardíaca, ou secundária a um ataque ou bradiarritmia, a sobrevida dele diminui, que é a linha vermelhinha. Então, esse indivíduo, ele vai morrer mais. Então, a gente tem que ser, assim, bastante assertivo no diagnóstico nesse sentido. Bom, por outro lado, a gente tem que tratar
a qualidade de vida do paciente, a gente vai levar isso em conta também em relação à sobrevida. O abrir esses dois pacientes, esses dois grupos é bem interessante. O que eu tinha falado sobre a questão do inserir da síncope nos transtornos de consciência é que essas publicações que ficam na década de 80, ela ainda coloca aqui indivíduos com síncope de origem neurológica, né? Que hoje, se a gente reproduzisse esse gráfico, nem estaria aí. Bom, onde que entra a física? Por que todo mundo, por que cabe tanta coisa diversa nesse sintoma, né? Porque a via final daí Luciana, por favor, cortei seu áudio aí. Liga o seu microfone, por favor. Tudo bem agora? Ótimo, obrigado. Obrigada, Max, obrigada. Então, onde que a gente chega aqui? A gente chega porque o indivíduo cabe tantos diagnósticos porque a via final é a mesma. Se essa hipoperfusão cerebral ela vai acontecer ou porque o indivíduo ele tem uma diminuição do débito cardíaco por uma obstrução de via de saída, ou porque ele faz uma resposta neuromediada inadequada, um reflexo inadequado, como o de Bezold-Jarisch na síncope reflexa, ou porque ele tem uma alteração estrutural, né, que compromete, do sistema nervoso autônomo, que compromete essa resposta periférica na hora que ele tem um deslocamento de fluxo para membro inferior, com uma diminuição da resistência periférica, não importando o mecanismo, a via final comum é a perfusão. Então, daí a gente entende por que diagnósticos diversos, com evoluções diferentes, têm o mesmo sintoma. Bom, em relação como chegar a um caminho, né? Então, a primeira coisa é a história detalhada, né? O indivíduo com síncope, a gente gasta tempo com ele mesmo, né? No mesmo que a gente atenda ele na emergência ou no consultório, a gente gasta tempo com ele, que a gente vai ouvir o que ele tem para nos dizer e a gente vai ajudar ele a construir a história dele também, porque as pessoas esquecem das coisas, né? Então, você vai perguntar, quantos eventos tem? Foram só esses mesmo? Não tem nenhum evento perdido lá atrás, na infância, na adolescência? Realmente não tem nenhum? O que você sentiu antes do seu evento? Qual a duração? Alguém presenciou? Qual foi a percepção dessa pessoa que presenciou? Como você acordou? Você teve alguma palpitação precedendo o evento? Então, esses detalhes do evento, porque a pessoa, às vezes, ela já tem a resposta. Não, eu desmaiei porque eu fiz uma hipoglicemia. Ela acha isso, então ela até esquece do evento que ela já definiu o diagnóstico. Então, é interessante a gente voltar e detalhar essa conversa com ele, né? O exame físico no paciente com síncope, ele tem que ser completo, né? A gente tem que ver se tem sopro, terceira bulha, e a gente tem que lembrar de fazer as medidas pressóricas nos dois membros superiores dos dois lados e colocar o paciente de pé. Aqui, para a gente afastar a hipotensão postural. É claro que é mais comum no paciente mais velho, né? A gente talvez não precise ficar fazendo isso no paciente muito jovem, 18, 20 anos, e a gente precisa do eletrocardiograma. O eletrocardiograma inicial, ele pode, assim, definir as coisas, simplesmente pular todo o resto, porque de repente você faz um eletro, o paciente vem com um bruta de um supra, definido, você tem que tratar a causa, né? Ele vem com o paciente vem com bloqueio AV de alto grau, definido, um BAVT. Então, o eletrocardiograma, ele é extremamente útil e ele faz parte, e com essa avaliação inicial, a gente quase que fecha a maioria dos diagnósticos, né? É classe 1, né? Tanto o exame físico, a história, quanto o eletrocardiograma. E, bom, e aí a gente chegou nessa avaliação inicial. O indivíduo apresentou um transtorno de consciência, é um evento sincopal, fizemos a nossa avaliação inicial e temos a sorte, nós e o paciente, de que com os exames iniciais ou com o exame físico, a gente já estabeleceu o diagnóstico, né? Então, o indivíduo ele já tem um BAV, ele já tem um supra, ele tem uma TV, a gente já estabeleceu e a gente vai estabelecer a conduta de acordo com aquilo. Bom, mas vamos supor que a gente cai naquele grupo que o primeiro diagnóstico, no primeiro exame físico, a anamnese e o eletro, ele não direciona a gente.
Para isso, existem várias publicações, então são vários estudos que tentam nos ajudar nessa avaliação inicial, principalmente na emergência, que são os scores de risco na síncope. E aqui são só alguns deles, os que eu gosto mais, né? Mas são scores, e que eles avaliam a sobrevida, assim, ou imediata, na primeira semana, ou depois de um ano. Então, são scores que vão mostrar critérios para a gente tentar selecionar o paciente mais grave. Esses são scores mais antigos, né? São Francisco, Oasio, são scores mais antigos, mas esse ano foi validado também, o Canadian Score foi validado no Congresso Europeu do mês passado, que mantém mais ou menos alguns critérios que a gente já conheceu em scores anteriores para tentar definir quem que é alto, médio e baixo risco na síncope, para a gente ter mais segurança na condução, na alta hospitalar e tudo mais. Bom, baseado nesses scores, a gente tem uma série, então, tem uma estratificação de risco dos guidelines. Então, os pacientes chegam na emergência com evento sincopal e ele tem durante o evento, avaliando o evento em si, ele tem características que sugerem uma reação vagal. Então, é um indivíduo jovem, com exame físico normal, um eletrocardiograma normal, e durante o evento ele estava em pé no supermercado, um calor intenso, ele mora em Goiânia mesmo, e ele teve uma tontura, turvação visual, uma perda, caiu no chão, bateu no chão, acordou. Bom, são sintomas, então o pródromo, o estar de pé, né? Algumas são situações que falam de benignidade. Por outro lado, se ele estava correndo, o indivíduo durante a corrida, podemos ter reação vagal relacionada ao esforço? Sim, mas já é um indivíduo que durante a corrida, uma corrida que ele já é habituado a fazer, não após, não durante um exercício isométrico, mas durante a corrida ele tem um evento sincopal, talvez a gente tenha que ficar um pouco mais esperto com esse paciente. O indivíduo tem uma dor no peito e tem um evento sincopal, vamos ficar esperto. Ele está deitado, então ele não levantou para fazer nada e às vezes ele tem um evento, são situações que chamam a atenção da gente. Em relação à história prévia, história do indivíduo e a história familiar. Não, se ele tem já doença cardíaca estrutural, mesmo que seja um paciente chagásico, até então que a gente não sabe muito bem o grau de disfunção, vamos ficar espertos, né? Esse paciente ele pode não ser uma reação vagal, mesmo se os critérios do evento são benignos, vamos chamar a atenção. No exame físico, se ele tem uma bradicardia persistente, se ele é um indivíduo que chama atenção para um sangramento, está muito hipotenso, também são critérios de gravidade que seguram esse paciente na emergência, talvez para uma investigação mais ampla. O eletro é o que todo mundo quer. Então, todo mundo quer, no paciente com síncope, ter um eletrodiagnóstico, né? Então, isso é aquilo que a gente já discutiu antes. Se o paciente ele tem uma FA de alta resposta e chega com evento sincopal, pode ser pela FA, a hora que você consegue reverter, se está em tempo hábil de reversão, e ele vê se ele tem ou não um supra associado, se foi só ataque à arritmia, se ele tem um distúrbio de condução. Então, enfim, o eletro são aqueles eletros que nós estamos acostumados, que já chamam a nossa atenção. Qualquer desses, né? Então, padrão de Brugada, paciente que tem um QTC muito alongado, o paciente que tem um marca-passo que não está capturando, o paciente está em TV, né? O paciente tem um bloqueio AV, são critérios de gravidade também para a gente, e o eletro normal, claro, é um paciente de baixo risco. Outros critérios menores, mas que o paciente chama atenção como uma síncope arrítmica, a gente valoriza, né? Então, o indivíduo que está com um ataque supra, por exemplo, um ataque por reentrada nodal, por via acessória. Então, são outras situações que não têm a gravidade da anterior, mas que chamam a nossa atenção também. Bom, baseado nisso, então, a gente vai definir quem for de baixo risco, a gente... Por exemplo, o paciente que tem critérios de uma síncope reflexa, uma intolerância ortostática, a gente vai seguir esse caminho de conduta ambulatorial depois. Paciente de alto risco, que a conduta exige um tratamento, a gente vai internar e tratar, né? No ambulatório, nós estávamos no ambulatório do Hugo, chegou uma paciente com pré-síncope e o eletrocardiograma dela, um BAV de alto grau. Então, assim, já direcionamos, já, assim... esse conceito de unidade de síncope, aqui em Goiânia, às vezes a gente faz uma unidade de síncope hospitalar, né? Porque a gente conversa com colegas de outras instituições. Vocês têm uma unidade de síncope, porque ela não precisa ser
ela não precisa ter uma estrutura física, né? Ela é uma unidade de síncope, ela é uma questão virtual também. Então, a partir do momento que chega um paciente com síncope na emergência e várias pessoas com habilidades diferentes opinam, né? Então, o eletrofisiologista, o ritmologista clínico, o marcapassista, o grupo da hemodinâmica, a gente estabelece um diagnóstico mais facilmente. Bom, mas existe o grupo intermediário. Aquele indivíduo, talvez, que numa avaliação inicial, ele não tem fatores de grande risco, né? Mas também não é aquele paciente que você fecha com síncope vasovagal. O que vamos fazer com esse indivíduo? E aí entra os nossos métodos de avaliação outros, né? Quais seriam? Então, se a gente não conseguiu estabelecer isso na primeira investigação, história, exame físico, eletro inicial, a gente parte para outros métodos de investigação. Então, a gente leva em conta, e aí a gente vai individualizar isso de acordo com a história do evento e de acordo com o paciente, né? Uma das coisas que ali fala, logo no início, é que o exame físico entra no exame físico a compressão do seio carotídeo. Veja só, nós sabemos que a compressão no seio carotídeo com a inclinação, então eu faço todo paciente com mais de 60 anos, o guideline faz mais de 40, tem serviço que fala mais de 50, mas enfim, todo paciente com mais de 60 anos, obrigatoriamente no teste de inclinação basal, ao final do teste, ou pelo menos com 10 minutos de inclinação, a gente tem que fazer a compressão no seio carotídeo, né, bilateral. O seio carotídeo ele é um só, mas às vezes anatomicamente ele pode tender para um lado ou para o outro, e essa compressão é feita bilateral por esse motivo. Primeiro a direita, que é onde é mais comum a positividade, depois a esquerda. Então, a gente faz com o paciente inclinado, baseado só na ausculta. Então, o paciente, se ele não tiver sopro, a chance da gente ter uma complicação neurológica é muito pequena, então a gente faz assim mesmo. Agora, se o paciente tiver sopro, a gente tem que devolver para o colega se ele não tiver um sopro, um Doppler de carótidas, porque essa é uma indicação do Doppler de carótidas, afastar uma lesão importante e me permitir fazer o sopro. Outras contraindicações, fazer o exame. Outras contraindicações, paciente com IAE muito recente, menos de 6 meses, um AVC muito recente, ou um paciente que tem uma taquicardia ventricular ainda não conduzida de uma maneira adequada. Então, nesse grupo, a gente evita fazer a compressão. Só para lembrar que a compressão do seio carotídeo é melhor ser feita no ambiente monitorizado, né? Porque senão você vai passar um apuro, né? Então, às vezes a gente tem uma capacidade de pegar a alteração se o paciente estiver inclinado a 60 graus no teste de inclinação, então por isso que a gente evita fazer no consultório, e o paciente tem que estar monitorizado para a gente registrar a eventual pausa que a gente vai pegar e aí o colega definir a conduta. Nesse caso, se a gente consegue reproduzir um sintoma, então durante o teste de inclinação você faz a compressão, ele tem essa pausa, e você reproduz o sintoma, reproduz a síncope nesse indivíduo, você está até autorizado, é classe 2A de indicação de marcapasso, a gente discute sobre isso. Bom, mas vamos continuar. Eu coloquei a compressão porque faz parte daquela avaliação, daquela condução inicial. Bom, mas o paciente chegou no nosso consultório, vamos colocar assim, um paciente que é um pouco mais velho, então um paciente ali pelos seus 60 anos, que na investigação inicial ele tem um coração estruturalmente normal, né? Não conseguimos definir pela clínica algo que nos direcione, então ele é um coração estruturalmente normal, a gente não conseguiu fazer o eletro na hora daquele evento. E o que nós temos de arma, né? Nós temos o Holter é o exame que a gente mais usa mesmo. Por quê? Porque ele é barato, porque ele é não invasivo e ele pode nos ajudar. Essa ajuda vai acontecer em 5% dos casos. Então, é aquele momento que você tem um evento com uma alteração eletrocardiográfica e com sintoma, né? E monitorizado pelo Holter. Mas se cair nos 5%, perfeito, né? Então, eu faço, eu não tenho nenhum problema de fazer Holter. O Holter de 7 dias, a monitorização de 7 dias, ela é muito joia, né? E o monitor de eventos, que o monitor de eventos, ele surge há alguns anos atrás e ele esclarece algumas das síncopes de origem indeterminada. E olha só, então nosso paciente, 60 anos, chegou na emergência, no nosso consultório, já tinha passado pela emergência, não foi detectado nada que obrigasse ou ficou internado uns 2 dias, mas saiu de alta e veio para a gente investigar esse indivíduo. Então veja só,
o que fazer, né? Nosso Holter foi normal, ele teve condição de fazer um Holter de 7 dias e foi normal, e ele tem um evento sincopal a cada 4, 5 meses com trauma e aquela situação toda terrível, né? Não conseguimos, às vezes, reproduzir no teste de inclinação o sintoma dele, podemos considerar um monitor de eventos, seria uma boa escolha. Em relação ao estudo eletrofisiológico, o estudo eletrofisiológico na síncope, em coração estruturalmente normal, ele tem algumas discussões, né? Ele poderia, no paciente com doença cardíaca estrutural, ele sim, ele entra como uma ferramenta, até na indicação de desfibrilador nesse indivíduo, tanto na miocardiopatia isquêmica quanto na miocardiopatia dilatada. Mas no indivíduo com coração estruturalmente normal, a gente tem que realmente discutir a indicação dele. O ecocardiograma, a gente vai acabar fazendo mesmo, né? A gente quer ter certeza que esse indivíduo tem um coração estruturalmente normal em relação ao teste ergométrico na síncope. Veja só, além de afastar a doença coronariana, né, que esse indivíduo, se você acha que ele tem fatores de risco para tal, ele vai entrar, a gente tem que lembrar de algumas situações específicas em pacientes jovens com coração estruturalmente normal, como o QT longo. Então, por exemplo, um indivíduo, uma criança ou um indivíduo aí jovem, 15, 20 anos, que chega com evento sincopal, a gente tem que lembrar de perguntar sobre a história familiar, né? Então, ele tem características de síncope benignas, mas se ele fala, olha, minha mãe morreu com 30 anos, morte súbita, a nossa visão muda em relação a esse indivíduo. Ele pode até ter um evento, pode até ter uma síncope vasovagal clássica, mas a gente vai ter que afastar e vai ter que enxergar ele um pouco mais. Então, assim, o eletrocardiograma, a gente olha a normalidade como um todo, calcula o QTC. QT corrigido, a gente tem que calcular, né? Eu gosto de calcular na mão mesmo, pela fórmula de Basé, que eu gosto, pela tangente, não interessa, pelos dois, não interessa o mecanismo que você vai encontrar ao final do seu QT, mas você tem que fazer esse cálculo desse QTC. E às vezes você precisa pedir vários eletros, a gente repete mais de um eletro. E eu falei do QT, da síndrome do QT longo por causa do teste ergométrico. Olha que legal. O Dr. Peter Schwartz, depois de uma publicação, ele englobou nos critérios dele o teste ergométrico. Então, assim, a avaliação do QTC no 4º minuto de recuperação do teste ergométrico. Então, se você está fazendo um teste, um paciente jovem com síncope, registre o 4º minuto do teste ergométrico para que o colega até possa fazer esse cálculo do QTC ou a gente mesmo fazer e já mandar calculadinho para ele, né? Então, lembrar que a síncope, mesmo em paciente jovem sem cardiopatia estrutural, ela merece ser, a gente tem que lembrar de causas graves, como QT longo congênitos, por exemplo, mas algo vai nos chamar a atenção na história, como a história familiar. Bom, outra situação também que o teste ergométrico na avaliação de síncope ele pode ser útil é na TV catecolaminérgica. Então, veja só, aquele paciente que tem eventos sincopais e quando você conversa com ele, ele tem um evento sincopal durante o esforço. Então, esse paciente, na verdade, a gente faz teste ergométrico para ajuste de treino em todo mundo, mas esse paciente, você é obrigado a fazer um teste ergométrico nele e ver essa resposta durante o esforço. Assim, inclusive criança, às vezes a mãe chega e fala assim, olha, ele passa mal quando ele está brincando, mas que brincadeira que é essa que faz ele passar mal? Ele está sentadinho, montando bloquinho, ou ele está correndo? Não, ele está correndo com os amiguinhos. Vamos ficar atentos, né? E vamos levar isso em conta. Por quê? Porque ele pode ter uma TV catecolaminérgica, né? Então, esse é o eletro clássico da TV, né? Quem tem faz isso no teste ergométrico. E você tem esse padrão bidirecional da arritmia ventricular, que pode evoluir para uma TV, um torsade, e ter uma morte súbita, né? A conduta desse paciente é o beta-bloqueador, o nadolol é o melhor deles, né? O melhor de todos. Eu tenho uma experiência pequena, mas a que eu tenho é ótima com o nadolol. E o paciente, você vai discutir ou não o implante de cardiodesfibrilador nesse indivíduo. Bom, em relação ao loop, vamos voltar no loop. Vamos voltar naquela senhorinha de 60 anos que chegou na emergência e que ela fez um episódio de perda transitória da consciência, né? Então, ela chegou na emergência
ela foi avaliada, não acharam nada ali naquele momento inicial, mandaram para o consultório, ela chega lá, o olhinho ainda meio roxo, já esverdeado, e ela falou, olha, eu estava na rua e eu caí, Ploft e pronto. Avaliação inicial normal, avaliação para isquemia normal, e nós colocamos o loop nessa paciente. Então, veja só, o Dr. Brignoli, ele é uma das pessoas que estudam muito, sim, professor que eu respeito bastante, e assim, nos trabalhos de loop, ele faz esse levantamento, o que ele conclui? O paciente que está com loop, tem uma síncope, a grande maioria tem uma parada sinusal, né? Então, ele tem uma pausa sinusal longa e aí ele tem um evento sincopal, né? Uma outra porcentagem vai ter uma bradisinusal com bloqueio AV, outro vai ser só bloqueio AV e ainda resta um pouco que a gente não consegue, com o monitor de eventos, que só vê o eletrocardiograma, estabelecer o que é. Mas o que chama atenção aqui? Aqui chama atenção a questão do estudo eletrofisiológico, porque às vezes a gente fica assim, nós nos agarramos a tudo na hora de tentar evitar que essa paciente que teve um evento tão traumático tenha um segundo evento. Então, o estudo eletrofisiológico ele vai ser útil, por exemplo, se o indivíduo ele tiver um distúrbio de condução mesmo, né? Se ele tiver um bloqueio atrioventricular, se ele vier com HV aumentado, ótimo, resolveu nossa vida. Mas se ele vier normal, não necessariamente não é algo relacionado ao ritmo do coração. Os trabalhos com loop mostram isso. Bom, um paciente que veio desse, ele fez um loop e tiver uma pausa lá de 12 segundos com síncope, não há dúvida, a gente tem que indicar um marca-passo para esse paciente. Claro, assim, só mostrando o loop, né, que ele é pequenininho, o pessoal do marca-passo coloca isso daqui de olho fechado, né, eu acredito, e ele mostra, ele consegue reproduzir, o paciente consegue nos mandar, e ele analisa como se fosse um marca-passo mesmo, as alterações que aconteceram lá. Bom, a indicação é classe 1 nos pacientes com síncope de origem inexplicada, e olha isso aqui que legal, isso aqui que eu queria mostrar, veja só. O paciente que botou o loop, síncope inexplicada, pôs o loop e veio uma pausa importante, naqueles pacientes que o tilt era positivo, a resposta ao marca-passo ela foi um pouquinho menos melhor, não foi tão boa quanto naquele indivíduo que tinha o tilt negativo. Por quê? Pelo componente hipotensor, né? Então a gente tem que lembrar que mesmo que o paciente ele faz uma pausa sinusal e essa pausa sinusal ela pode ser secundária a uma hiperatividade vagal, a gente não pode esquecer que se ele tinha um tilt positivo, ele tem o componente hipotensor também. Então, a gente tem que continuar orientando esses indivíduos nas medidas gerais, na hidratação, na dieta fracionada, no ajuste do treinamento físico, para que a gente atue nas duas coisas. Senão ele pode não ter aquele evento tão agressivo, mas ele continua tendo pré-síncope. E essa foi a grande discussão de marca-passo no passado, marca-passo na síncope vasovagal. Bom, falando um pouquinho sobre as síncopes neuromediadas realmente. Então, assim, paciente com síncope cardíaca, definimos, conseguimos ali, acolá, estabelecer o diagnóstico e tomamos a nossa conduta. Em relação à síncope cardíaca, qual vai ser o nosso melhor caminho, né? A síncope neuromediada. Vamos lembrar que o indivíduo, quando ele está deitado, ele muda de postura, ele vai ter um deslocamento de sangue para membro inferior considerável. Isso vai acabar desencadeando uma resposta, né, que envolve o sistema nervoso autônomo, com liberação do simpático, orientando uma vasoconstrição periférica, acontece um retorno venoso, acontece o estímulo de mecanorreceptor intracardíaco e inibição do simpático, liberação do parasimpático e ajuste de toda essa situação. Bom, essa resposta, ela acontece várias vezes no nosso dia a dia, né? Então, nós nos ajustamos e a gente fica em pé e o simpático é liberado e volta sangue em vários momentos. No indivíduo que tem uma predisposição para a síncope reflexa, o que a gente acredita é que o início é igual. Então, mudou de postura, deslocamento de sangue para membros inferiores, diminuição na compressão do baroreceptor carotídeo, liberação do sistema nervoso autônomo simpático, vasoconstrição periférica.
Beleza? Só que esse indivíduo, ele tem uma predisposição, essa vasoconstrição é um pouquinho menor do que deveria. Isso só não levaria ele a ter um evento, mas se ele tiver desidratado, se ele tiver um taquicardia, com um estresse emocional muito grande, ou se ele tiver uma depressão de volume, um pós-operatório de uma cirurgia, ele pode ter um evento sincopal, né? Então, a síncope reflexa, a mais comum é a vasovagal mesmo, né? Que ela principalmente ela é mediada pelo estresse ortostático, por estresse emocional. A gente tem as síncopes situacionais, que são situações específicas que desencadeiam aquele evento. Eu nem sempre consigo reproduzir isso no teste de inclinação, a gente nem sempre consegue, né? Se o indivíduo só tem a miccional. A gente tem a hipersensibilidade serocarotídea, algumas formas bem atípicas que até caem naquela síncope que a gente tem dificuldade de explicar, né? A gente tem as síncopes devido à hipotensão ortostática dentro das neuromediadas, né? E a nossa falência, na falência autonômica pura, o que a gente mais vê é o paciente com Parkinson, que aparece muito no teste de inclinação, chega muito no consultório, aquele paciente que tem eventos, ficou de pé, vai ficando mal, se não sentar, acaba perdendo a consciência. O nosso paciente diabético, né? Eu recebo pacientes que vêm, às vezes, usando a associação de antipertensivo com medicamento para a próstata e ficam tendo pré-síncopes e até síncopes de repetição. Bom, a síncope vasovagal, então, a definição dela é que ela tem que envolver, geralmente, a posição ortostática, que o indivíduo precisa estar de pé ou sentado, pode ou não estar associado com uma situação de estresse. Usualmente, ele tem um pródromo, então o paciente ele descreve um pródromo. É 100%? Não, mas ele descreve tontura, mal-estar, vista escura, né, uma sensação de desconforto, né? Ele tem um evento e ele segue, ele acorda orientado, ele escuta, mas ele às vezes demora a melhorar o tônus, ele acorda cansado, e às vezes o paciente fala, eu escuto isso muito no consultório, nossa, o dia inteiro eu fiquei mole, ruim. Então essa característica sugere a síncope vasovagal. É preciso ter só eventos sincopais? As coisas não são bem assim. Às vezes o indivíduo ele descreve pré-síncope, às vezes aquele indivíduo que de manhã, principalmente, é uma ruindade sem fim, uma fraqueza. Se pudesse escolher uma posição, essa posição seria deitado. O indivíduo, ele pode, a quem está vendo, pode achar no evento sincopal até que ele teve uma convulsão. Na verdade, ele não tem uma convulsão por uma doença neurológica, ele tem uma mioclonia, por hipofluxo cerebral mesmo, por hipóxia, né? Então é aquele indivíduo que fala assim, nossa, eu desmaiei e tive uma convulsão. Daí é o neuro mandando, né? Então, se já é o neuro mandando fazer o tilt, você já pensa assim, nem o neuro acha que ele teve uma convulsão. Aí você começa a perguntar, olha, como é que foi isso? Tá bom, eu passei mal, desmaiei, apaguei. Mas você voltou logo? Não, doutora, durou segundos. Tá, e como é que você acordou? Orientado? Orientado. Né? Então, são características que a gente já separa. Bom, isso foi um evento sincopal, não foi uma crise convulsiva, né? Bom, o teste de inclinação, gente, ele veio, na verdade, para clarear. Ele é uma luz numa situação muito difícil para a gente. Então, ele veio para mostrar o que acontece no paciente quando ele muda de postura. E a partir dele, várias coisas começaram a ser estudadas e a gente estabelece a conduta, enfim. Então, o teste de inclinação ele foi descrito em 84 pela doutora Kane, nessa publicação. E o que ele coloca? Veja só. Essa publicação é mais recente, enfim, é mais recente, mas ele já é bem no início e ele serve para a gente ver o que acontece nesse paciente quando ele muda de posição. Ele nos ajuda a estabelecer o diagnóstico das síncopes neuromediadas, né? Não só a vasovagal, como a intolerância ortostática, hipotensão postural. Como a gente consegue, às vezes, reproduzir os sintomas, isso vale ouro para o paciente fala, olha, é exatamente isso que eu sinto. E a partir daí a gente até pode orientar o paciente a se proteger, a evitar um novo evento, né? O mecanismo, em laboratório, o mecanismo é parecido, né, do que eu estava falando sobre a questão da síncope vasovagal, essa questão de deslocamento de sangue para a membro inferior, é uma inclinação passiva. Então, às vezes, ali nos 50 minutos eu consigo reproduzir o que a pessoa não tem em anos, porque é uma inclinação passiva, que a gente tira a contração periférica, a musculatura periférica está mais
relaxada nesse momento, o deslocamento de sangue, diminuição de baroreceptor, estímulo simpático, vasoconstrição periférica, mas voltando menos sangue do que deveria, um coração batendo mais vazio, com hiperestimulação dos mecanorreceptores intracardíacos, né, o reflexo de Bezold-Jarisch, o cérebro ouvindo essa informação e tendo uma liberação errônea, né? Então, inibindo erroneamente o simpático e liberando de uma maneira mais ampla o parasimpático. O parasimpático é poder e ele vem com tudo, e às vezes a gente tem essa resposta, né? Ou vasodepressor, e aí a gente vai ter as respostas do teste de inclinação. Uma resposta mista, que cai tanto a pressão quanto a frequência, que é o mais comum, uma vasodepressora pura, que cai só a pressão, uma cardioinibitória, que eu vou ter uma pausa maior que 3 segundos, e o evento, né, e o evento sincopal, né? O gráfico, assim, como se mostram esses gráficos em relação à diminuição da ativação simpática, né, na segunda linha, e a hora que a gente volta à maca, o indivíduo volta até com a pressão maior do que era a pressão basal dele, e às vezes com uma frequência maior do que aquele evento inicial. O teste de inclinação, gente, ele pode sim positivar nas síncopes cardíacas, é por isso que a gente tem que fazer uma boa indicação, porque de repente você pede um tilt test para um paciente que já tem uma fração de ejeção reduzida, né? E às vezes, assim, ele ser positivo talvez não te ajude tanto na conduta, porque você tem que tratar a doença de base nesse caso, né? Então, o paciente com uma doença cardíaca estabelecida, às vezes o teste, você tenta entrar com um monte de medicamento para tentar melhorar o máximo possível a resposta inotrópica daquele indivíduo, e aí acaba ele fazendo hipotensão e vai positivar mesmo. Então, assim, talvez a indicação aí tem que levar em conta pessoas com coração estruturalmente normal mesmo. Essas são as respostas clássicas que a gente vê no teste de inclinação, e eu queria falar um pouquinho sobre a resposta postural ortostática taquicárdica. O SPOT, no teste, o indivíduo ele não tem tanta síncope, às vezes ele tem um ou outro evento diferente da vasovagal clássica, mas é aquele indivíduo que se sente mal de pé, né? Geralmente uma mulher mais jovem, normotensa, aquela pressão assim, que é 10, nossa, minha pressão sempre foi baixa, né? E que em algumas situações de calor intenso, ela se sente muito mal, ela fica com sensação de fadiga, ela fica com sensação de tontura o tempo inteiro, ela tem episódios de pré-síncope. Então, essa situação a gente escuta também. Isso acaba limitando a vida, né? E o paciente, ele deixa de exercer as atividades profissionais, porque às vezes não fica em pé mesmo, não se sente bem de pé, né? Esse indivíduo, às vezes, ele percebe, inclusive, o coração mais acelerado. E olha como é que é a resposta dele. Isso aqui é um teste de inclinação. Nesse paciente, o paciente chega, eu inclino a maca. A única coisa que eu fiz foi inclinar a maca. E olha a resposta de frequência. Então, a frequência sobe muito acima de 30 batimentos do basal. E se mantém assim durante os 40 minutos de inclinação. Se o paciente já faz essa inclinação de frequência no basal, eu nem sensibilizo, porque afinal de contas não é necessário. Esse é o diagnóstico. É um exame muito chato de fazer, porque o paciente sente mal o tempo todo. Olha, doutora, com falta de ar, a pressão às vezes cai um pouquinho, mas se recupera, então ele não positiva classicamente. Ele tem essa resposta, esse aumento de frequência se mantém durante toda a conduta. Bom, ele é um tipo de intolerância ortostática, então a gente vê descrições, né, sobre isso aí. Eu falei ano passado no congresso de neuro, e eles me colocaram justamente por quanto isso chama a atenção do neurologista, tanto quanto chega para ele. Então, assim, das características de hipotensão ortostática. Será que esse paciente com SPOT hoje, daqui a 40 anos, ele vai ser um paciente que vai ter uma doença dessas doenças neurológicas? Não sabemos. Ainda não temos assim isso tão definido, né? Bom, a clínica dele, ela talvez não tenha tantos eventos sincopais, mas ela é muito mais esse mal-estar, né, relacionado à postura ortostática. Ele não tem no teste de inclinação uma hipotensão importante, o que ele tem é realmente um incremento de frequência importante. Os mecanismos são vários, né? Então são várias hipóteses desse mecanismo. O indivíduo ele pode ter essa questão de denervação simpática, ele tem um estado hiperadrenérgico constante, ele é um indivíduo que não consegue manter a volemia dele, é aquele paciente que nunca fez exercício, porque ele
tudo que ele tenta fazer, ele se sente muito mal, e ele geralmente é uma pessoa ansiosa, porque uma qualidade de vida ruim por tanto tempo, a pessoa acaba ficando muito angustiada, né? Então, como fazer nesses pacientes, né? Essa questão dessa resposta, dessa constante falta de volume, isso aí é muito comum neles, né? Então, o indivíduo, ele tem um pouquíssimo aumento da pressão sistólica e eles conseguem, nesses trabalhos que fazem punção, que fazem uma avaliação, faz coleta de sangue durante a inclinação, eles conseguiram avaliar, inclusive, um nível maior de norepinefrina nesse indivíduo. Como é que nós vamos tratar? Né? Tanto a síncope vasovagal quanto o SPOT, o síncope vasovagal com resposta clássica, quanto o SPOT, principalmente o SPOT, não dá para só o médico tratar, né? Como a maioria das coisas em cardiologia, a avaliação tem que ser multidisciplinar, né? Incluindo o médico, incluindo uma avaliação com o fisiologista. Eu tenho a sorte de trabalhar com o Juliano, que me ajuda assim, eu encaminho meus pacientes com síncope para ele, e aí nós somos a partir do momento que eu encaminho para ele, eu tenho a certeza que ele vai falar novamente sobre o mecanismo do evento. Então, eu falo sobre o mecanismo, né? Eu, às vezes, tenho que dividir o paciente de síncope em 2 consultas, né? Porque uma eu escuto e falo um pouco. A outra, eu falo mais e vejo o retorno do que eu tinha falado inicialmente, o que eles entenderam. A fisiologia, o fisiologista, o Juliano, ele entra, ele fala normalmente o mecanismo e ele vai orientar sobre o treinamento físico nesse paciente, sobre a contramanobra, sobre como evitar os eventos, e ele fala essa questão da abordagem mesmo, do mecanismo novamente, né? Em relação a acompanhamento nutricional, depende. Esses dias eu atendi uma paciente, ela tinha 1,70 m, pesa 40 quilos. Tem que fazer um acompanhamento nutricional, porque quando ela começar a treinar, acabou a menina. Né? E a questão do psicólogo, muitas vezes, assim, esse indivíduo, principalmente na resposta postural taquicárdica, ele já tem um componente de ansiedade muito grande, a gente já ajuda, né? Sempre tentar o tratamento não farmacológico. Essas medidas gerais, esse é o que realmente muda a vida do paciente com síncope. Nós tivemos essa publicação que chama atenção para essas são as múltiplas abordagens do paciente, do tratamento não farmacológico da síncope, e esse é o que o GUIDE 2018 ele sugere. Então, veja só, o paciente, a primeira coisa são as medidas gerais, né? Então, com educação, explicar para o paciente da síncope reflexa o que ele tem, explicar o mecanismo para ele, para que ele entenda. A gente tem que saber o que a gente tem. Né? Orientar as mudanças de hábito de vida, reforçar a hidratação, reforçar a dieta fracionada, isso é classe 1. E eu gostaria de incrementar o treinamento físico. Então, o treinamento físico, existe uma série de publicações que mostram essa questão, e do Juliano e minha, a nossa resposta em relação a isso é muito joia, gente. A melhora é muito joia. Né? Não é e olha, a gente tem que ver como que a gente orienta esse paciente. A gente fala assim, olha, você tem que beber água, comer de 3 em 3 horas e fazer exercício. Passa para frente. Ele não vai fazer, né? O paciente não vai fazer porque a gente não faz, se a gente não entender por que a gente está fazendo, né? Então, não é simplesmente você tem que fazer exercício. Olha, você tem que fazer uma reabilitação cardiovascular. O principal do seu tratamento está na reabilitação cardiovascular. Sem isso, você não vai melhorar. Você não vai morrer disso também. Então, se você gostar de desmaiar, tudo bem. Mas é isso que vai ser a grande mudança. Né? Isso é assim, a nossa ênfase mesmo, do quanto isso é relevante e importante. Né? Aí, quando a gente encaminha para o Ju, ele orienta em relação à duração, à frequência, como fazer com segurança. Porque se o paciente passa mal lá na academia, aí que ele não vai fazer mesmo. E a chance dele passar mal na síncope reflexa é muito grande. Bom, mas vamos em relação o paciente está fazendo as medidas e continua tendo alguns eventos. Quando o paciente tem esse perfil, esse fenótipo de uma pressão já muito baixa, às vezes a gente pode associar alguns medicamentos, né, como o Florinef. Então, paciente mais jovem, hipotenso no basal, né, se uma pressão normal dele é mais baixa, o mineralocorticoide,
eu particularmente gosto bastante, apesar das publicações serem assim divergentes, mas ela mostra benefício a partir de 2 comprimidos nesse perfil de paciente. Então, paciente com POTS ou paciente com uma resposta da síncope reflexa tradicional, que é um paciente mais jovem com perfil de pressão mais baixa. Excelente. Vamos para o outro extremo. Agora, no paciente tem uma resposta cardioinibitória. Esse paciente, não necessariamente a gente precisa indicar marca-passo para ele, né? O paciente que tem uma resposta cardioinibitória, com um paciente de 20, 30 anos, uma resposta cardioinibitória, uma pausa sinusal maior que 3 segundos com o pródromo, esse paciente eu não mando ele para marca-passo, eu mando ele para o treinamento físico e para a reeducação também, para as medidas gerais. E vamos seguir. Todo paciente, ele merece reavaliações periódicas. Bom, quando ele tiver 50 anos, vamos ver, a gente revê, vamos ver como foram os eventos, a maioria some, fica bem, mas vamos ver como que aconteceu. Né? Então, se você faz um tilt, você tem essa pausa, assim, como eu já faço há muitos anos, muitas vezes a gente para antes, né? Então, eu acho que eu não tenho tanta cardioinibitória, porque as que eu tenho são muito reais mesmo, é porque eu não previ, né? Mas a maioria, a gente acaba tendo missa, porque a hora que você vê o reflexo, deu o critério pressórico, a gente volta à marca. Agora, num caso desse, ó, isso aí é durante a positividade, durante o evento sincopal no tilt, ele praticamente não teve uma bradicardia importante, ó. Ele começou a diminuir a frequência e fez a pausa. Você volta à maca, mas o paciente demora um pouco a voltar. E quando ele volta, olha que interessante, essa irregularidade da linha de base, esse artefato, né, depois que ele volta, o sinusal, esse artefato é a mioclonia, é o que as pessoas veem e falam, olha, está tendo uma crise convulsiva. E veja que legal, ele já tinha voltado o ritmo. Provavelmente, isso é o efeito hipotensor mesmo, que é relevante, se mantém um pouco mais. Então, esse indivíduo, se jovem, né, o indivíduo jovem, coração normal, tem pródromo, né, vamos tentar as medidas gerais do treinamento físico. Vamos deixar para indicar o marca-passo, paciente mais velho, mais de 40 anos, sem pródromo, aquela síncope recorrente que fez medidas gerais, você não conseguiu sair dessa vida. E essa, então, nossa discussão vai ser sempre essa, né? Paciente, a síndrome da situação benigna. E as sugestões é aquilo que a gente já acabou de discutir, depende do paciente. Então, o paciente precisa considerar marca-passo para ele, na síncope vasovagal, ele precisa ser severa, recorrente, imprevisível, né? E ele tem mais de 40 anos, pelo menos, para a gente discutir isso. Proibido a gente fazer antes? Não, claro que não. Só que essa é uma direção para a gente. É só falar um pouquinho esse também foi o Dr. Brignoli, ele apresentou no Congresso Europeu agora, esse novo sensor de marca-passo, né, do BioSync, esse aí é o BioSync Trial, ele tinha descrito em 2017 e apresentou os dados agora, que é um marca-passo que tenta predizer a alteração de contratilidade e entrar com a frequência, né? E aí ele é diferente do rate drop, que é o que a gente tinha antes, que só entrava o marca-passo quando a frequência começava a cair. Esse aqui não, ele tenta prever isso, né? Então ele entra quando o inotropismo muda. E ele mostrou benefício, assim, comparado, foi jóia o BioSync, são pacientes um pouco mais velhos, com mais de todos os pacientes aqui, ó, com mais de 40 anos, com síncope reflexa severa, e ele foi guiado pelo tilt, nem foi pelo loop. Bom, eu vou passar rapidamente, porque meu tempo já está acabando, só sobre a intolerância ortostática, porque isso aqui também é extremamente comum na nossa avaliação de emergência. Então, de consultório, perdão. Então, é aquele senhor idoso que chega porque ele fica tonto quando ele fica em pé. O que a gente define como diagnóstico, então, essa queda de pressão sistólica maior que 20 milímetros, né, ou 10 milímetros na diastólica, ou uma queda de pressão maior que 30 milímetros se o paciente for hipertenso de base. É comum, o indivíduo ele pode ter um coração normal, mas se ele tiver ou diabetes ou Parkinson, é mais comum ainda.
não é fácil de tratar, não, muitas drogas que a gente usa pode piorar essa condição, inclusive os nossos antipertensivos, e eu tenho pavor de medicamento para próstata, porque aquilo abaixa a pressão e bagunça tudo. Então, assim, eu oriento o paciente, olha, se o seu uro prescreveu alguma coisa, me liga antes para eu tirar os meus, para evitar algum evento. O mecanismo é assim, o início da situação, ele é igual de todos nós, só que a resposta desse indivíduo com essas doenças de base, ela não é adequada, então ele não consegue fazer a vasoconstrição periférica adequada por vários motivos e ele não consegue ter uma boa resposta. O paciente ele é muito sintomático, né? Ele fica muito desconfortável às vezes. Esse é o gráfico do tilt, ele se mostra dessa maneira, a gente vê essa resposta inicial, essa queda, ele depois até se recupera e mantém o resto do teste de inclinação. Essa é aquela fase bem precoce. Medidas, o tratamento não é fácil, né? Então a gente tira a droga, melhora a hidratação, orienta contra a manobra, orienta aquelas cintas abdominais, medicamento aqui. A midodrina não tem no Brasil. Alguns pacientes meus importam, é cara, sai uns 2.000 por mês de tratamento, é um alfa-agonista de ação curta, 2 a 3 horas, a gente usa de dia. Né? O problema do Florinef aqui é que a Fludro ela aumenta a pressão o tempo todo, não vai ser só hora que a pressão baixar e o indivíduo faz hipertensão supina. Então é aquele indivíduo que impede de a pressão dele é 9/6, ele fica tonto. Quando você põe a mapa de noite, ela é 18, porque ele sensibilizou o baroreceptor. Então nessa hora é usar hipotensor, vasodilatador de ação curta à noite e ver como é que você consegue resolver essa questão. Né? Segmento é junto, é precoce, é um paciente que não vai ter preguiça de entrar em contato com você. São as medidas gerais. Bom, então, o tratamento de síncope, ele é dessa maneira, ele depende do que você achar inicialmente, ele vai ser específico para cada coisa. Não esquecer das doenças de canais em paciente com coração estruturalmente normal e jovem. Obrigada, é isso que eu acho que deu uma apanhada, assim. Meninas. Muito obrigado, Luciana. Excelente aula. Realmente é bem denso o assunto, né? Várias Longo. coisas longo e assim é importante porque muita coisa a gente não vê no dia a dia, né? E você realmente trouxe toda essa informação aí com uma riqueza de detalhes muito grande. Alguém tem alguma pergunta? Adriana. Oh, por favor, Renata. Tá ouvindo? Em primeiro lugar, parabéns pela aula, excelente. Sou fã, né? Sou funcionária também. Primeiro, eu queria só reforçar essa importância que a Luciana falou, da questão da anamnese, né? Que a gente vê que é praticamente a arte de ouvir e escutar. Eu falo isso muito com os residentes. Síncope, no pronto-socorro, os pacientes que a gente interna, é uma arte. Você tem que ficar ali, às vezes, meia hora ou mais para entender se é uma desliga-liga, se é uma liga-desliga, se teve pródromos, né? Alô? Oi, pode falar. Tá. Se tá... Sempre estou reforçando isso com eles e a gente vê, às vezes, a pressa pelo tempo curto, mas a gente, durante o tilt, acaba tendo essa oportunidade, né, Luciana, de ouvir. E, assim, é uma arte, eu considero uma arte de ouvir. A outra coisa que eu queria comentar é sobre esses critérios de internação, que a gente considera aí praticamente o balaio do gato, né? Quem fica e quem vai de alta. Então, eu acho que é um norte, esses critérios de São Francisco, o Waze, agora esse do canadense, que saiu no Congresso Europeu, é um norte, mas ao escutar e ver o tipo de síncope realmente é muito importante. E comentar também, dentro do tratamento, a Luciana fez um trabalho, acho que foi ano retrasado, né, Luciana? Que você falou que a gente, quando coloca no resultado do tilt test, que é uma síncope reflexa, os médicos, às vezes, vêm lá e falam, não, olha, essa síncope aqui não vai morrer disso aqui, dá um tratamento, assim, regular, e o paciente abandona. Tanto é que, às vezes, ele até repete o tilt test, que não é uma coisa indicada, né? Então, dá essa importância, dá esse tempo também no tratamento. É um assunto lindo, eu particularmente amo, né? A gente é suspeita.
Mas, além do tratamento com a fisioterapia, que o Juliano aí tem o doutorado, nossa, é o expert no assunto, né? Ele ensina a gente. Também queria falar que tem essa possibilidade, além do tratamento farmacológico, dessa ablação também dos nichos ali do vago, no átrio esquerdo. E é uma coisa que está começando, eles estão fazendo, né? Mas eu acredito que no futuro nós vamos ter bons resultados aí disso. E a gente tem lutado, às vezes, para tentar evitar o implante do marca-passo, mas tem suas indicações, né? Então, parabéns. Perfeito, Excelente. Renata. Perfeito, Renata. Lembrou da cardioneuroablação? Perfeito. Realmente, eu também acho que pode ter. A gente assistiu aquela aula do Dr. Maurício lá em Salvador, e assim, eu também acho que é promissor mesmo, assim, né? Bem, bem joia mesmo. Obrigada. Mais Oi, alguém? doutora. Olá. Eu gostaria. Tudo bem? Eu gostaria também, Silvio. Depois eu falo, pode falar. Tá. Oi, doutora, tudo bem? Adorei a aula, parabéns. Doutora, eu trabalho com pacientes com síncope e aqui em São Paulo, e eu tenho muito paciente que vem com depressão. Como vocês conseguem distinguir a depressão dos sintomas da síncope? Porque geralmente eles já vêm de traumas, de queda, de desmaios, e é muito difícil, né, lidar com eles, porque muitas vezes eles não estão em tratamento, passaram por psiquiatra, por vários médicos, até encontrar um cardiologista que consegue explicar o que ele tem. Como lidar com esses pacientes? Distinguir a depressão. Prazer. Muito joia. Olha, assim, como eu digo, eu tenho a sorte de ter o Ju aqui comigo. Então, o Juliano, os dois avaliam. Então, são duas pessoas inicialmente pensando, né? Então, eu tenho um caso que foi assim, que é muito difícil para mim. Eu até tenho alguns tipos de paciente que eu preciso pedir a Deus muito amor, porque às vezes eu realmente tenho muita dificuldade. Mas, assim, um rapaz que depois grudou no Juliano, mas, enfim, um rapaz que o irmão tem uma displasia ritmogênica de VD, que é uma arritmia, é uma doença genética, né, que cursa com síncope ocasionalmente e que tem uma mortalidade alta. Eles têm mais ou menos a mesma idade e o menino tem isso e ele não tem. O que aconteceu? Ele não para de desmaiar, né? O que é real, né? O tilt dele foi positivo, mas é uma conversa que eu tive com a mãe dele acho que na segunda ou terceira consulta. Eu falei, olha, o tilt foi positivo, deve ter algum evento real, mas os outros 10 que acontecem na semana, eu acho que não é por uma queda de pressão ou de frequência. Então, eu acho assim, o que eu e o Juliano, a gente opta por fazer? A gente institui o tratamento de síncope como se fosse uma síncope vasovagal clássica. Então, orienta medidas gerais, o Juliano entra com treinamento físico, porque o treinamento físico, a meu ver, ele vai melhorar tanto a questão vasovagal, quanto a questão psicológica, a autoestima, o desempenho. Então, o treinamento físico ele vai ser quase um psicólogo. E aí a gente conversa com o familiar, com o próprio paciente, até conversando com ele de uma maneira diferente. Porque se eu chegar e falar assim, olha, a maioria desses desmaios é da sua cabeça, acabou, você perdeu o paciente. A ideia é falar assim, olha, você já teve tantos eventos que não tem jeito de você não ficar angustiado com isso. Então, vamos procurar uma ajuda nesse sentido? Ou psicólogo, ou psiquiatra, quando eu acho que às vezes precisa dos dois, para você conseguir trabalhar melhor tanto o sofrimento que você já passou. Às vezes dá certo, às vezes não dá, Vanessa. Então a gente tenta fazer, sabe? Complicado. Obrigada. Obrigada. Adriano. Pode falar, Silvio. Ok. Só lembrando que a Luciana mostrou muito bem o papel do estudo, que às vezes a gente pega um paciente com um complexo QRS estreito, que você fala, poxa, não vai dar nada esse estudo, e o paciente com a queixa de 5, obviamente que já foram investigados, já foi feito tilt e tudo mais. A semana passada a gente pegou um caso típico, que a paciente ela tinha uma taquicardia, era tão rápido o início, ela fazia o reflexo junto com a taquicardia, que a pressão dela ia a 6/5, durante uma taquicardia por reentrada nodal. Então não é incomum a gente também pegar taquicardia com 5 e taquicardia supraventricular, e que às vezes o paciente não consegue referir muito bem pela velocidade que se instala a taquicardia, que já acontece a síncope.
E só lembrando que o estudo eletrofisiológico não é uma coisa do outro mundo, porque a eletrofisiologia nos primórdios demorava 4 horas para fazer um procedimento. Hoje você faz um estudo eletrofisiológico com 20 minutos, é praticamente um acesso venoso que você libera o paciente no mesmo dia. É muito simples de fazer, que também pode trazer muitos resultados quando devidamente indicado, é claro, respeitando as indicações clássicas do estudo eletrofisiológico. Eu acho, sabe, se viu o estudo, assim, a gente quer que o estudo dê alguma coisa, né? Muitas Eu vezes a sei. gente fala assim, olha, tomara, mas aí entra algumas situações, assim, que o próprio eletrofisiologista, às vezes, fala para mim, olha, Luciana, eu sei que você quer, a gente viu, tal, mas não foi possível. Agora, essa dúvida que você mostrou é muito grande. Como na síncope vasovagal a gente também tem taquicardia precedendo, às vezes é muito difícil separar a taquicardia sinusal, que acompanha o reflexo, da taquiarritmia com hipotensão. Eu pergunto, e às vezes eu mando para o estudo com essa dúvida, porque o estudo ele é diagnóstico, ele não é terapêutico o tempo todo. A gente faz estudo, às vezes, como diagnóstico, para diagnóstico mesmo, né? Eu acho muito joia. Exato. Luciano, o Fernando está perguntando aí também sobre o uso da fludrocortisona. Se adianta, como é que você lida aí com efeitos colaterais, quando que você prescreve, como é que é? Efeito colateral da fludro, sabe? Quem faz efeito colateral nela é quem usa 30 anos por insuficiência adrenal. A gente, na síncope, a gente nem chega a pegar os efeitos colaterais, não, sabe? O que eu faço? Quando que eu prescrevo fludro? Nesse indivíduo, então nesse indivíduo que é jovem, mulher, jovem, que o normal de pressão é baixo, que tem uma resposta postural ortostática taquicárdica, aquela que você inclina a maca e a frequência sobe muito, pelo menos enquanto ela... Porque às vezes essa paciente não tem nem condição de começar exercício, né? Teve uma especificamente que veio do interior, que eu mandei ela para o Juliano me devolveu ela, falou, não, desse jeito ela não consegue nem começar, vamos tentar ajustar ela um pouco. Nesse indivíduo, e a publicação que tem é com 2 comprimidos. É uma outra dificuldade minha, a subdose. Eu sou uma pessoa que tem que vigiar, porque senão eu entro com subdose. Mas a publicação, a fludro, é 0,100 microgramas, né? O comprimidinho da fludro. Não vamos mandar manipular, porque a nossa manipulação aqui em Goiânia é muito complicada. Então, assim, se é 0,2 microgramas, 0,1 micrograma, a publicação começa com 2. Eu, às vezes, começo com 1, sabe? No paciente com intolerância ortostática, então naquele velhinho que tem Parkinson, que usa metildopa e que por mal dos pecados é diabético, que quando fica em pé a pressão cai muito, eu uso porque eu não tenho outra opção, porque a midodrina tem que ser importada, que é o que eu acho melhor. Eu não, assim, as outras drogas são bem discutíveis, só que aí é assim, entra com Florinef, a menor dose possível, põe a mapa. Porque a fludro, ela não sabe que ela tem que agir só quando a pressão estiver baixa. Ela entra e ela age o tempo todo. Assim, ela tem uma meia-vida longa. Então, à noite, a pressão pode subir demais. Então, assim, esses 2 extremos pode usar. Eu gosto mais de fludro e eu tenho respaldo para usar, mas nesse contexto. Ok. Mais alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Eu acho que já deu o horário aqui, né? Já passando das 8 horas. Então, muito obrigado, Luciana. Excelente aula. Daqui a pouco eu vou disponibilizar online, passo o link para todos vocês. E na próxima terça, encontramos todos aqui novamente. Quem vai estar falando é o Dr. Silvio Alessio, o Dr. Marco Túlio, que é da tela. Vai falar aí dessa inter-relação aí da cardiologia e da neurologia. Tá bom? Boa semana para todos. Até a terça. Obrigada.